Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama. É um prazer estar aqui novamente. A gente acha que a pessoa que todo dia se exercita, né, pratica caminhada, enfim, o coração tá mais controlado, tá mais tranquilo. A preocupação aumenta muito mais nesse caso? A gente precisa ter certos cuidados com relação à prática de atividades físicas. Não há dúvidas, Marcos, de que a realização de exercícios físicos em comparação à não realização, que é o sedentarismo, não há dúvidas de que realizar exercício físico, ele produz benefícios à saúde de quem pratica. Isso a gente já está muito bem estabelecido. O que acontece a gente sabe disso baseado em estudos que comparam pessoas que fazem atividade física versus pessoas que não fazem atividade física. Mas a gente não deve se enganar e achar que pelo fato de fazer atividade física eu estou imune a qualquer problema e especificamente imune a qualquer problema do coração. A prática de atividade física em si, ela também pode acarretar algum risco às pessoas. Isso não deve ser um estímulo, por outro lado, para que as pessoas digam, se o Wander está dizendo aí na rádio que praticar exercício causa risco, eu vou ficar na minha e não vou fazer nada. Não. Na verdade, esse risco ele existe para determinados grupos de pessoas. Então, é esse o trabalho que se faz para na cardiologia do esporte, né? Você avaliar um paciente antes dele praticar uma determinada atividade física, para que a gente tente filtrar e detectar aquelas pessoas que têm um risco alto de ter complicações, e para essas pessoas a recomendação é não realizar atividade física, pelo menos não até que o problema cardíaco seja corrigido. Enquanto as outras pessoas que tenham baixo risco de desenvolver problemas cardíacos, essas pessoas elas podem fazer normalmente a sua atividade física sem maiores preocupações. Então a gente deve ter realmente esses cuidados, porque a prática não há dúvida, não restam dúvidas de que praticar exercícios físicos faz bem para a saúde, mas em determinados grupos populacionais isso confere um certo risco e a gente precisa estar atento a isso para que aquilo que foi indicado como um benefício não se transforme num problema para as pessoas. O batimento cardíaco de um atleta, ele é diferente de uma pessoa sedentária? É interessantíssima essa pergunta, Marcos. É sim. Quando você falou aí, a primeira frase que você falou hoje vamos falar sobre o coração do atleta. Coração do atleta, inclusive, é um termo que na medicina nós utilizamos para o paciente. Eu acho que o intuito aí foi de dizer que o coração das pessoas que fazem atividade física. Mas hoje em dia a gente usa na medicina esse termo, coração de atleta, para apresentar algumas alterações que acontecem de fato no coração das pessoas que praticam atividade física de alto rendimento. Não é aquela pessoa que está ali fazendo uma caminhada, intercalando com corridas na ilha, não. É a pessoa que treina diariamente para fazer uma maratona e depois disso vai para o triatlo, e aquela pessoa que vive de fato para a atividade física. O atleta que é profissional, ele vive para a atividade física, e essa pessoa ela gasta uma alta carga de tempo e de energia no seu dia para a prática de exercícios, e isso pode resultar em algumas alterações no coração. E essas alterações no coração, elas são chamadas na cardiologia ou na medicina de coração de atleta. Existem algumas alterações, a maioria delas, na verdade, são reversíveis, e isso é bom, mas aí para que você consiga reverter algumas dessas alterações, você precisa fazer com que o paciente ele reduza a intensidade. Quando você perguntou aí, o coração do atleta ele bate diferente? Bate sim. Há uma tendência natural de, quanto mais atividade física você faz, menos o coração bate, em termos de frequência cardíaca. Isso não é ruim, isso na verdade é bom porque faz com que o coração trabalhe mais folgado. Na verdade, ele precisa contrair e relaxar menos vezes para fazer o mesmo serviço. Se ele precisava bater 100 vezes para fazer o serviço dele, e agora ele está precisando bater só 50, então ele está trabalhando mais folgado, ele não está tendo tanto esforço assim. É óbvio que isso tem um limite. Então, a partir de um certo limite, você começa a poder ter problemas também para a pessoa, e aí é isso que precisa ser regulado. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte por telefone, Shirlando. Shirlando, bom dia, tudo bem?
A ligação caiu, infelizmente. Daqui a pouco ele pode ligar para cá de novo, né? Por que o coração ele acelera durante a prática de uma atividade física? Né? Tem gente que caminha, por exemplo, só falta o coração sair pela boca. Exatamente. E essa é uma pergunta que vem ela é muito boa de ter vindo logo depois dessa outra que a gente acabou de responder. O coração do atleta, ele tende a bater numa frequência cardíaca menor em repouso. Por quê? Porque o coração aprendeu a trabalhar sob uma carga maior e aí ele acaba relaxando no repouso. Mas durante a atividade física, a frequência cardíaca aumenta, não só do atleta, como do esportista amador, aquela pessoa que vai ali vamos definir aqui, o atleta é aquele que trabalha profissionalmente, é o cara que joga futebol, é o cara que corre maratona e compete nas maratonas, tá certo? É aquele cara que faz triatlo, que faz ciclismo, não aquele pedal que é muito bom e que existe aqui na cidade, mas é o que pedala para competir mesmo. Esse é o atleta. O esportista amador é aquele que faz atividade, essa atividade ela pode ser intensa, ele pode correr 40 quilômetros, mas ele não corre competindo. Por quê? Porque isso faz diferença na hora da competição. Você dá mais de si na hora da competição e isso aumenta o risco. Então, se eu não estou competindo com ninguém, eu sei que o meu limite, se chegar alguma dor, alguma coisa, eu vou parar. Se eu estou competindo pela medalha, pela honra e pelos louros da vitória, eu vou fazer o que é possível, nem que eu preciso morrer para isso. Esse é o pensamento do humano, do ser humano. Então, o atleta profissional, ele está numa categoria, ou o esportista amador, que é o cara que faz atividade sem competir, ele está em outra e o sedentário está em outra. Mas todos três são seres humanos e todo ser humano que é exposto a um nível de exercício maior do que o do repouso, ele tende a descarregar a adrenalina e essa adrenalina ela aumenta a frequência cardíaca. E aí isso faz com que algumas pessoas sintam esse coração acelerado, mas isso é apenas o coração acelerado, não indica necessariamente uma doença, pode ser uma reação fisiológica do corpo devido à frequência cardíaca aumentar. O Cirlando está com a gente. Cirlando, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual a sua pergunta, amigo? Um abraço para você e para o doutor. Eu queria fazer uma pergunta a ele. Eu sofri um acidente de moto há 20 anos atrás. Eu sinto muito choque no pedaço que eu perdi. Eu perdi um membro direito, pedaço da perna. Foi embora com o pé, tá entendendo? E eu me sinto muito choque. Por que eu sinto esse choque, meu velho? E aí, doutor? Reginaldo, isso que você sente, a gente chama de dor do membro fantasma. Isso é um evento que existe de fato nas pessoas que têm amputações de membros, e isso a gente não sabe direito o que acontece, mas provavelmente existem algumas outras vias, porque a interpretação do nosso corpo ela não está exatamente na parte do nosso corpo. A interpretação da dor da perna ela não está na perna. Quem interpreta que a perna está doendo é o cérebro que recebe as informações. Então o que acontece e essas informações elas chegam não apenas da perna, elas partem da perna, elas chegam até a coluna vertebral, da coluna vertebral elas sofrem um certo processamento e dali elas são enviadas para o cérebro, que é quem vai interpretar que nós temos uma perna e que a perna está boa ou está ruim ou está doendo. Quando você tem a amputação do membro, o cérebro, que é a máquina que interpreta, continua vivo, continua ali. E aí ele pode interpretar que ainda existe aquele membro, que ele ainda está doendo, se houver o envio de informações pela coluna ou pelo restante do membro, porque às vezes fica a amputação não é completa, você tem a amputação de uma pé ou de uma perna e o restante do membro, ele ainda consegue enviar algumas informações, isso chega ao cérebro e você interpreta como se estivesse doendo. E aí você sente dor, sente choque, sente desconforto. Isso é realmente uma situação bastante desconfortável. A gente acaba não sabendo lidar, não é da nossa especialidade, da cardiologia, né? Normalmente a neurologia é quem trata desses quadros, e não é um quadro fácil de se resolver, mas é a dor do membro fantasma, isso existe de fato. E o médico apropriado para tratar, inclusive, é o neurologista. Existem esportes ou atividades adequadas para o coração? Por exemplo, eu quando morava em Jardim, eu jogava futebol, mas eu me cansava bastante, então eu vi que o futebol não era a minha praia, né? Aí o coração se adapta a algum tipo de esporte? Sim, Marcos. Na verdade, toda atividade física,
ela em princípio ela pode trazer benefícios ao coração. Entretanto, existem algumas que trazem mais do que outras. Até o momento, o que a gente tem de informações são de que as atividades físicas que são chamadas aeróbicas, elas têm um melhor desenvolvimento do rendimento cardíaco do que aquelas em que você tem ou você usa o chamado ciclo anaeróbico do consumo de glicose. E o que são essas atividades aeróbicas e anaeróbicas? Em geral, as atividades aeróbicas são aquelas em que você não faz um esforço localizado, né? Essas atividades anaeróbicas são, por exemplo, a musculação, o levantamento de peso. Você faz um esforço localizado, só num grupo de músculos, você não sai do canto e está fazendo um cabo de guerra, é uma atividade anaeróbica, né? Eu estou ali travado e tentando puxar o cabo para um lado e outra pessoa para o outro. Essa atividade é anaeróbica. As atividades aeróbicas são aquelas em que você utiliza o oxigênio de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais eficiente, e isso promove um rendimento cardíaco melhor. Então, essas atividades são a natação, a corrida, a própria caminhada para aquelas pessoas que não podem fazer a corrida, a bicicleta. A atividade física do futebol, ela é um misto, porque, na verdade, para as pessoas que estão destreinadas, você pode ter momentaneamente um consumo anaeróbico, inclusive com liberação de ácido lático, e é isso que faz dar aquelas câimbras horrorosas que dá na perna do sujeito que não está preparado para isso, mas com o passar do tempo e com o hábito, isso porque muitas vezes dizem, não, eu faço futebol, mas faz futebol uma vez por semana. Isso não treina adequadamente nem os músculos da perna e nem o coração. Agora, se você faz aquele futebolzinho durante 3, 4, 5 vezes na semana, e durante 30, 40 minutos, você é capaz de pelo menos desenvolver um pouco mais de resistência para o coração e de acostumar, vamos dizer assim, os seus músculos a trabalharem melhor. Então, o futebol, ele pode ser utilizado, mas não é a melhor atividade, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa mesma regularidade de realizar o futebol do que teria se fosse, por exemplo, fazer uma caminhada, um pedal ou uma natação. Mas todas as atividades que são consideradas, todas as atividades que são aeróbicas, em princípio, elas são consideradas benéficas ao coração e induzem resistência cardiovascular. Vamos agora conversar com o nosso amigo Duda, do bairro... nossa amiga Duda, né, do bairro Valfredo Gugel. Duda, bom dia. Bom dia. Pode ficar à vontade, querida. Marcos, bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, hoje eu me levantei, né? Quer dizer, eu não dormi bem direito. Aí, quando fui fazer o café do meu esposo, que eu estava lavando a louça, deu uma dor muito grande entre o seio e as costas. Fiquei com falta de ar. E eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o coração ou se é algum problema gástrico. Bom dia, Duda. Olha, pode ter a ver sim com o coração. Apenas o relato que a senhora está dizendo aí não é suficiente para que a gente defina de fato se é do coração ou se é um problema gástrico. Ou se é um problema ósseo, por exemplo, que é uma outra possibilidade, ou se é um problema pulmonar, que é uma outra possibilidade. Seria preciso mais informações, inclusive examinar e talvez até fazer alguns exames complementares. Nessa situação, como a senhora teve uma dor, que é uma dor nova, que aconteceu hoje e que fez com que a senhora sentisse falta de ar, a recomendação é que a senhora procurasse um atendimento médico o mais rápido possível. E principalmente se a senhora continua sentindo essa dor. Aí é que tem mais indicação ainda. Se a dor deu e passou, a senhora pode terminar o seu café sem problemas e ir. Mas se a senhora continua sentindo essa dor, devido ao fato de não ser possível diferenciar apenas por esse relato, não dá para diferenciar se essa dor é cardíaca ou é gástrica, seria interessante a senhora fazer uma consulta mais rápida, em regime de urgência, mais rápido do que o normal, porque se essa dor sendo cardíaca, ela pode trazer riscos em um curto espaço de tempo. Se ela for gástrica, também pode eventualmente trazer alguns riscos, mas esses riscos são um pouco diminuídos. Mas aí é importante fazer essa diferenciação. Tanto uma quanto outra possibilidade existem, tá bom? Um abraço para você, nossa amiga Duda. Maria Lúcia Fernandes pergunta aqui no nosso Facebook, né? Doutor, o meu esposo, ele trabalha à noite, ele só dorme até 1h30 da manhã, da madrugada, porque ele é forneiro, né? E essa semana ele passou mal, com a pressão alta. O senhor acha que é dele passar sono?
É uma das causas, Marcos. Não sei especificamente se nesse caso será a causa definidora, porque eu não sei quanto tempo faz que ele trabalha nessa profissão e se a gente não tem algum outro quadro na sua rotina, no seu dia a dia, ou alguma outra doença associada que possa estar correlacionada. Mas o que é fato, o que existe a má qualidade do sono, ela está associada a elevações da pressão arterial e não apenas a isso, também a outras doenças. A elevação da pressão arterial que resulta em outros problemas, como, por exemplo, acidente vascular cerebral. Mas se isso é o responsável, se essa noite de sono ruim que ele sente é a responsável necessariamente pela elevação que ele está tendo recentemente da pressão arterial, a gente não tem como confirmar, a não ser que fosse feita uma ampla investigação dele próprio, conversando com ele para saber se não existiam outros problemas na vida ou outros sintomas, para tentar determinar. Mas, em princípio, existe essa possibilidade. A gente não é capaz de afirmar que foi por isso, mas que pode ser, pode. Ok, para fechar, vamos aqui ao telefone, fala com quem, bom dia? Fala com o doutor Geraldo, médico, cardiologista, médico, diretor do Hospital do Trauma de Campina Grande. Opa, Geraldo, prazer ter você conosco Bom aqui. Bom dia, um prazer. Senhor, também recebi aí um caicoense aí de vocês aí, chamado Saúl aí, de neguinho aí, caiu aqui na cidade aqui na cidade aqui perto de Campina Grande, e ele chegou a minha mão e eu, graças a Deus, não sei como é que ele está por aí, por Caicó. Ok, forte abraço para você, obrigado por sua participação, tá ok? Saúl, Campina Grande, a gente... Conversa com o nosso amigo na linha, acho que ele quer saber notícias de um caicoense que ele atendeu, né? Conversa com ele na nossa linha interna. Depois passa meu contato para ele. Você conhece? Não, o Saúl eu conheço. Não, o doutor Geraldo? O doutor Geraldo não conheço não, mas a gente... Então você pega o telefone dele aí, Geraldinho, por gentileza, né? Dele. Do Saúl você conhece? Do Saúl é meu primo. Ele tá bem? Tá bem, até onde a gente saiba, mas eu quero contato com ele pra gente trocar informações. Pega o telefone dele aí, Geraldinho. Rádio ao vivo é assim. Doutor Wander, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Foi um prazer tê-lo aqui, se volta na próxima quinta-feira, né, com mais um quadro check-up no rádio, mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, a gente só orienta para as pessoas que a prática de atividades físicas é de fato uma das coisas que são mais benéficas ao coração, que ela deve ser feita em princípio por todos os pacientes, mas que é preciso de atenção em alguns grupos para que esse benefício ele não se transforme em um risco ao próprio coração. Ok, 7h38, doutor Wander volta na próxima quinta-feira aqui com mais um quadro check-up no rádio.